qual situação que eu uso uma protease. Então, nós sabemos muitas vezes que a protease age em fontes sobre a soja, que é uma proteína de alta qualidade, muitas vezes os resultados não são tão bons quanto com outras fontes proteicas ou mesmo fontes energéticas que têm um nível de proteína, uma proteína que não é bem utilizada. O próprio milho se beneficia disso. E as carboidrases ou carbohidrolases têm trazido um outro caminho, que é o caminho de, muitas vezes de forma até indireta, servir como elemento de controle, por exemplo, dos micro-organismos presentes no trato gastrointestinal, que elas reduzem, muitas vezes, os substratos presentes nesse meio e selecionam bactérias, principalmente, outros micro-organismos, que dependem desses substratos para sobreviver. Então, esse é um papel que, indiretamente, a enzima passa a ser até um elemento que facilita a substituição dos antibióticos, que é o próximo item da fala. Olá, pessoal. Vamos então dar início a um novo podcast, um novo episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a presença de uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma trajetória, muito parecida com a minha. Não é à toa que nós somos colegas de trabalho. Nós vamos falar então com o professor Dr. José Henrique Stringini, professor aqui como eu, na Universidade Federal de Goiás, aqui na Escola de Veterinária e Zootecnia aqui da UFG em Goiânia. O doutor Henrique, eu acho que quase que também dispensa apresentações, é uma pessoa super conhecida no meio avícola, aí, o professor Henrique tem transitado aí nas empresas, enfim, Goiás e Brasil afora, O professor Henrique também tem, inclusive, uma interação internacional bem legal, Henrique? Mas, de qualquer jeito, vamos às formalidades, apresentar. O doutor José Henrique Stringini é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Fez o seu mestrado na Universidade Federal de Viçosa e o seu doutorado na Unesp de Jaboticabal. O doutor Henrique tem vários trabalhos publicados na área, também tem uma inserção aqui na Associação Goiana de Avicultura como seu diretor técnico. Também tem uma vasta lista de alunos orientados tanto na iniciação científica quanto na graduação, quanto no mestrado e no doutorado. E o professor Henrique também um ativo pesquisador, tem um projeto aqui no campo, e está sempre se ocupando de fazer pesquisas que o intriga e sempre com esse viés muito ligado, certo, às empresas aí que estão aí no campo, aí no Brasil. Henrique, passar a palavra, você falar as suas primeiras palavras e depois eu vou combinar com você como que vai ser a dinâmica dessa nossa conversa. Tá bom. Não, primeiramente agradecer pelo convite, agradecer ao podcast e a você aí pela moderação, pela apresentação. Na verdade, nós trabalhamos junto há pouco mais de 30 anos, Isso faz pouco tempo, então já dá para conhecer bastante as linhas de pesquisa. Bom, fica à vontade aí para os questionamentos, as perguntas e as minhas opiniões. Gostaria de conversar um pouquinho, que eu acho que das suas especialidades, falar um pouquinho sobre os alimentos alternativos. Qual é a dica que você dá, Henrique, para os nossos colegas nutricionistas do campo aí, de como utilizar um alimento que a gente chama aí, os alimentos alternativos? Bom, primeiramente, alimento alternativo, alimento não tradicional, ingrediente, vários nomes ou várias temáticas ou várias, digamos, denominações têm sido dadas a esses ingredientes que a gente pode usar ou tenta usar como substituto total ou mais comumente parcial do milho e do farelo de soja, que são os grandes padrões, vamos dizer assim, de utilização e de formulação de rações. Claro que é bastante complicado você retirar 100% do milho ou 100% do farelo de soja, exatamente porque eles são ingredientes muito, não só tradicionais, mas nutricionalmente muito adequados para a combinação dos dois, é muito adequada para atender as necessidades nutricionais das aves, sejam coideiras, sejam frangos ou mesmo reprodutoras. Então esse é o primeiro grande desafio do nutricionista, achar algo para substituir, e eu digo que a substituição mais comum é a parcial, porque total você tem poucas opções, e muitas vezes não são opções economicamente viáveis,
ou se são economicamente viáveis, muitas vezes não tem demanda, ou seja, existe demanda, perdão, mas não tem volume suficiente para atender às necessidades de uma agricultura brasileira gigantesca. Tá? Então, vamos falar, digamos, de substituir alguns milhões de toneladas de ração, e graças à produção nacional de quase 300 milhões de toneladas, sendo que quase 90% disso é milho e farinha de soja, é muito difícil concorrer. A gente sempre fala em alimento alternativo, né? O milho a gente sempre fala do sorgo, nós estudamos aí na faculdade desde os anos 1990 o milheto. Eu diria que tem outras alternativas aí, grãos, principalmente grãos de cereais de clima frio, não a realidade de Goiás, mas na região sul, um pouco aí parte da região centro-oeste, mais ao sul do Mato Grosso do Sul, regiões um pouco mais frias, né? Eles poderiam utilizar esses grãos. Mas aí eu acho que o grande entrave, muitas vezes, pode ser um entrave agrícola. Tá? A produtividade do milho é imbatível perto desses outros grãos. Então, o volume de material disponível para os nutricionistas, realmente, em relação ao milho, é muito grande. Tá? Poderíamos comparar até o trigo, mas aí o trigo existe a grande competição com a alimentação humana. Sorgo e milheto, que são alternativas mais viáveis aqui para a região centro-oeste, que seriam alternativas muito boas para nós, esbarram aí na produtividade também. São, por exemplo, 1 hectare de milho chega a produzir 10 mil quilos, né? Enquanto no sorgo você vai ter 4.500 quilos e no milheto menos do que isso. Então, realmente você tem uma dificuldade, muitas vezes, de atender as demandas. Mas que elas sejam atendidas parcialmente já é algo bastante interessante, você minimiza o custo. Henrique, só para pegar um gancho aí na questão do milheto, que, né, conforme você mesmo falou, né, eu acho que os primeiros trabalhos de milheto na alimentação de aves ali, no início ali meados da década de 90, né, o nosso grupo aqui, liderados por você, trabalhou um pouco com esse produto, né, que em algumas épocas do ano, em algumas regiões, principalmente aqui no Centro-Oeste, eles representam, às vezes, realmente uma possibilidade de utilização. É claro que isso que você acabou de falar, a questão do custo tem que ser levado em consideração para ver se tem a oportunidade de usar, mas especialmente para o milheto. Qual a dica que você daria para os nutricionistas? Vamos imaginar que um determinado nutricionista tem uma oferta de milheto a um preço que seja, vamos dizer, atrativo. E qual seria, vamos dizer, a dica que você daria para usar? E aí vamos pensar em corte e também em poedeiras. Qual que é a dica que você daria para usar esse alimento em especial? E aí, só para aproveitar, né? Porque como a gente fez trabalho com isso, não podia deixar passar, pegar esse gancho aí do milheto. Não, ele é um grão energético, assim como o milho, só que ele tem mais ou menos de 5 a 10, às vezes um pouco menos em termos percentuais, né, de energia comparativamente ao milho. Então ele acaba levando essa desvantagem. Mas ele é mais proteico, ou seja, ele passa a ter alguns aminoácidos essenciais em volume maior do que o milho. Então ele pode ser uma alternativa interessante, inclusive reduzindo a inclusão de farelo de soja por conta dessa proteína e dos aminoácidos mais altos, mas vai necessitar de uma suplementação energética. Então, a suplementação total do milho pelo milheto vai exigir a inclusão de uma fonte de energia alternativa, um extra, um óleo, uma gordura animal ou vegetal, para poder suplementar. Mas, fora essas grandes diferenças, e a despeito de um valor de fibra um pouquinho superior ao do milho, ele é uma alternativa bastante interessante quando existe a disponibilidade. Mas para isso ele precisaria estar um custo inferior a 70% do quilo do milho, né? Porque senão a justificativa de inclusão total dele realmente vai ser bastante complicada. Existe um problema de moagem, porque ele é um grão pequeno, né? Mas para aves isso não é uma dificuldade tão grande assim, porque a moela realmente é uma trituradora excepcional em termos de muito competente quando a gente está pensando no tamanho da partícula, então vale muito a pena você utilizar quando você tem disponibilidade. A ideia é que você faça inclusões aí de 10, 20 ou até 30% aí de substituição no milho, principalmente nas fases iniciais, para você realmente ter um valor econômico da ração. Agora, se tivesse disponibilidade para 100%, vai depender muito do custo da gordura, né?
Então, isso é realmente um fator que, na minha opinião, acaba sendo não limitante, mas acaba trazendo um custo adicional à dieta. E na questão da postura comercial, aí, a questão das xantofilas, como é que ficaria a utilização desse produto? Aí você não tem, né? Você tem que colocar uma fonte de pigmentação. Você vai perder. Isso tanto com o sorgo quanto com o milheto você vai perder. E, claro, também os outros cereais de clima frio, né? Não é a realidade aqui do estado de Goiás, mas aqui do Centro-Oeste, mas é uma realidade aí para a região sul. Eu penso que você tem alternativas ótimas de substituição parcial, como eu disse, não total, né, dos grãos, com um valor e com um custo bastante compatível. E uma outra fonte, Henrique, que tem sido, né, muito estudada ultimamente, com a questão, né, da produção do etanol, né, a partir do milho, né, surgiu essa possibilidade de usar esses coprodutos aí do benefício do milho para o uso do etanol. O que é que você diria dessas fontes aí? Nos Estados Unidos eles fizeram isso, vários trabalhos, né, mostrando aí esses coprodutos, e aqui, como é que é a sua experiência com esse produto? O que você tem feito? Qual é a sua dica para usar esses produtos? Na verdade, foram poucos os projetos feitos com os DDGs, né? Então, esses são produtos ainda em desenvolvimento pelas grandes indústrias. É um processo, eu diria, irreversível. Aqui no Centro-Oeste, se eu não me engano, tem de 15 a 18 projetos em andamento de produção de beneficiamento do milho, principalmente, para a produção desses compostos, mas ainda carece de informação não só nutricional, mas informação principalmente sobre qualidade e variabilidade dessas amostras, né? Desses ingredientes. O que a gente observa ainda é que muitas indústrias estão buscando a forma ideal de produzir o etanol e acabam, por conta dessa busca, alterando muitas vezes a composição desses compostos. Então é importantíssimo que você tenha ideia de como é a variação nutricional desses compostos. Existem aí projetos, né, uma proposta de projeto para se testar alguns desses compostos produzidos aqui na região Centro-Oeste, para tentar determinar o perfil nutricional desses compostos. Isso é extremamente importante, principalmente no momento em que a gente vive de implementação do NIFS, né, a plataforma de avaliação de ingredientes, que é básica hoje para qualquer boa fábrica de ração, ou pelo menos as fábricas de ração de maior porte, para que a gente possa ter padrões para poder orientar o nutricionista. Então, a grande dificuldade do uso do DDGS é exatamente o dos DDGs, né? Não DDGS especificamente, que esse é o seco, né? Então, existem os úmidos, alguns são mais proteicos, outros com mais gordura, um com mais fibra. Então, existe uma variação que a gente precisa tomar em conta desses compostos. Mas eles são alternativas que nós não vamos poder fugir delas mais não, tá? Que vão estar disponíveis em grande quantidade. O custo vai depender muito de transporte, da região onde ele está sendo produzido. Faltou um pouquinho comentar sobre os proteicos, né? Eu acho que as alternativas é o farelo de soja, né? Que, na minha opinião, são um pouco mais complicadas, porque o farelo de soja realmente é um produto muito bom, né? Uma fonte proteica muito interessante para a agricultura. Mas hoje, a maioria dos grandes produtores, principalmente produtores de frangos, convivem muito com a utilização de farinha de origem animal. E realmente não há como a gente fugir dessa utilização por vários fatores. O professor Mário Pens sempre comenta, né, que existe não só fornecimento de proteína de qualidade, de minerais como cálcio e fósforo, mas também a questão de utilização de compostos que seriam descartados pelos abatedores, né? E são de excelente valor nutricional quando bem processados para aves e suínos, ou para as categorias diferentes de aves que a gente trabalha. Então, é um cuidado e digamos assim, um momento em que os sistemas de controle de qualidade das grandes indústrias de ração têm que realmente se atentar, né, e se fortalecer com métodos de avaliação para garantir que esses produtos possam ser utilizados com segurança. São excelentes fontes, têm excelentes valores de digestibilidade para as diferentes fases de desenvolvimento das aves, não há
não vou usar para pintinhos, ou não vou usar para aves adultas. Não, ele realmente tem uma facilidade dentro da formulação e que é bastante importante, né, se considerar dentro dessas categorias. Então, e as fontes vegetais, hoje são mais raras, né? O farelo de girassol aqui no Centro-Oeste tem crescido bastante, a canola, mas o fornecimento ainda é muito abaixo do que a gente vê em relação ao farelo de soja. Então, acho que nós temos aí os fontes de origem animal como uma alternativa mais, não diria alternativa como substituição parcial, mas uma alternativa para a redução de custo final da ração bastante interessante. Justamente, né? E pegando o gancho até nesses dois últimos alimentos que você falou, né? Tanto os produtos de origem animal como também os DDGS, aí, os DDGs, e trazendo já o assunto da enzima, né, Henrique? Eu acho que o nutricionista vai ter que prestar muita atenção, e eu costumo dizer, tenho falado isso muito, que vai haver uma customização em relação ao uso de determinadas enzimas de acordo com esse produto alternativo que você está trazendo, né? E como é que você enxerga exatamente essa questão da enzima trazer? Claro, quando a gente fala em milho e soja, a gente conhece melhor os resultados. Quando você muito bem colocou, a gente está trazendo um produto alternativo, principalmente quando ele não tem muita padronização, o nutricionista tem que resolver esses problemas. Como que você enxerga as enzimas? E aí já falando um pouco, além, né, dessa questão do uso combinado com esses produtos alternativos, como você enxerga essas enzimas como ferramenta para o nutricionista, né, buscar tirar mais nutrientes desses alimentos aí e dar mais desempenho para as aves? Eu vou fazer uma brincadeira agora. Eu acho que existe, a gente fala em antes de Cristo, depois de Cristo, acho que a nutrição animal vem antes da enzima e depois da enzima. Então, muito do que a gente falava aí, quando nos anos 1980, 1990, né, eu sou do finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, depois que as enzimas vieram e se estabeleceram, os conceitos, digamos assim, mudaram, evoluíram. Então, facilitou muito a inclusão de alimentos alternativos, ingredientes alternativos às rações, facilitou muito a utilização de fontes proteicas e aí, sem dúvida, a fitase é a enzima mais, digamos, de maior sucesso dentro dessa história, né, das enzimas que a gente tem. Não que as carboidrases ou carbohidrolases não sejam, não que as proteases não sejam, né, mas as fitases realmente elas marcaram e têm marcado muito fortemente a nossa, hoje as nossas formulações. Tá? Uma economia... Eu lembro da gente discutir muito fontes de fósforo, não que isso não seja importante fazer isso agora, mas as fitases vieram de uma forma muito importante para reduzir muito fortemente a dependência dessas fontes de fósforo mineral, né? E somadas aí com a capacitação dos abatedouros para a produção das farinhas de carne e ossos como fonte de carne, cálcio e fósforo, também nos ajudou bastante nesse sentido. Eu vejo assim, que a fitase mudou o nosso ponto de vista e vai mudar ainda mais. E cada vez mais a gente estuda, mais a gente aprende, tá? E a gente estabelece, a gente tem que estabelecer muitas vezes, na pesquisa a gente não se preocupa às vezes não nem tanto com custo, mas muito com eficiência. Então, os conceitos de superdose de fitase, os conceitos de combinação de enzimas, fitases combinadas com carboidrases ou carbohidrolases, e combinadas com proteases, realmente são conceitos que podem, às vezes, até dar um nó na cabeça dos nutricionistas. Muitas vezes, entender como que essa enzima atua, ou qual que é a proposta de utilização dessa enzima dentro da ração, é que é o grande desafio do nutricionista. Tá? A gente não discute muito a fitase, porque realmente ela é uma enzima extremamente eficiente. Né? Hoje a gente discute as proteases. Em qual situação que eu uso uma protease? Então, nós sabemos muitas vezes que a protease age em fontes sobre a soja, que é uma proteína de alta qualidade, muitas vezes os resultados não são tão bons quanto com outras fontes proteicas ou mesmo fontes energéticas que têm um nível de proteína, uma proteína que não é bem utilizada. O próprio milho se beneficia disso. E as carboidrases ou carbohidrolases têm trazido um outro caminho, que é o caminho de muitas vezes de forma até indireta, servir como elemento de controle, por exemplo, dos micro-organismos presentes no trato gastrointestinal.
porque elas reduzem, né, muitas vezes os substratos presentes nesse meio e selecionam bactérias, principalmente, outros micro-organismos, que dependem desses substratos para sobreviver. Então, esse é um papel que, indiretamente, a enzima passa a ser até um elemento que facilita a substituição dos antibióticos, que é o próximo item da fala, né, dentro de uma ração, seja de aves ou de suínos ou de qualquer outro grupo de monogástricos. Então, eu vejo as enzimas assim como... a brincadeira do antes da enzima e depois da enzima, para mim, é muito válido, para qualquer nutricionista, tá, que precisa parar para pensar sempre com muito cuidado e ter bastante consciência de qual enzima ou quais enzimas ele vai utilizar. E é isso que você falou, né, Henrique? A enzima não vai ser igual ou aquele pacote ou aquelas enzimas independente da ração. A gente vai, talvez lá na frente, entender melhor, né, como cada enzima ou como cada pacote de enzimas ele vai atuar de acordo com a sua formulação. De que você está usando. Isso que você colocou em relação ao controle de micro-organismos é fantástico. Quer dizer, de repente a enzima, por si só, ela resolve o problema da retirada do antibiótico promotor de crescimento ou melhorador de desempenho. Então, como é que você enxerga justamente essa questão assim, de você... E, claro, deixa eu até fazer mais uma observação. Às vezes uma enzima promete aí uma determinada economia de energia, outra uma determinada economia de proteína, e às vezes quando eu somo várias enzimas, muitas vezes esses resultados também eles não são linearmente aditivos. Quando eu ponho 2 ou 3 enzimas, não é porque cada uma está prometendo um acréscimo de energia ou de proteína, que quando eu junto elas, eles vão se somar esse acréscimo, tá? Então, como se enxerga isso no futuro, da gente entender melhor, e a enzima fazer parte, inclusive, da formulação do nutricionista. Ela, determinado tipo de, sei lá, substrato, já traz um determinado tipo de enzima com determinada proposta. Como é que você, já que você falou que é, como você disse, né, antes e depois, e nós já estamos aprendendo, e cada vez aprendemos mais ainda com as enzimas, lá na frente, daqui um pouco, daqui a 4, 5 anos, como é que você enxerga justamente essa interação do uso estratégico de enzimas, inclusive em fases diferentes do frango, né? Vou usar uma enzima aqui na fase inicial, vou usar outra ali na fase final. Como é que você enxerga vamos dizer, essa flexibilização do uso da enzima? E existem também, não só isso, como também as realidades. Né? A realidade da ração do frango de corte, por exemplo, é a ração dos reprodutores e das poedeiras. Então, são animais de vida longa e que muitas vezes o ganho que eu espero de um frango, né, imediatismo, né, que eu espero do frango quando eu estou utilizando uma ração, não vai ser o mesmo de uma poedeira e às vezes nem sempre de uma reprodutora. Então, cada dieta, cada fase vai necessitar de um tipo de conhecimento específico para poder utilizar esses componentes. Tá? Então, pensando no frango, nesse imediatismo, realmente esse 1 mais 1 nem sempre é 2, mas ele pode ser 3, dependendo da forma como eu utilizo, dependendo da combinação de ingredientes que eu estou fazendo na dieta, ou dependendo do próprio equilíbrio. A gente muitas vezes fala assim, a ração custa 70% do preço final, 80%, chegou aí com os altos de preço dos últimos anos, né, do animal vivo no final. Concordo plenamente, né? Então, isso realmente é importante, mas o importante às vezes não é pensar só nesse imediato, nesse peso ao abate, sim no peso processado, o custo da ração na produção do produto final, né? Então, às vezes, o custo de um filé de peito não é exatamente 70%. Então, a gente tem que fazer essa relativização muitas vezes. Mas eu vejo a enzima como um ponto importante hoje, a combinação delas, não há como discutir o efeito positivo de proteases, fitases e as carboidrases ou carbohidrolases, não há como discutir. Só que nem todas as enzimas, eu acho que as carboidrases e carbohidrolases, nós precisamos ter uma noção de qual, porque elas têm várias diferentes, e essas várias carboidratos e carbohidrolases diferentes também têm diferentes ações. Algumas vão ser muito positivas, por exemplo, o farelo de soja. Eu falo assim, poxa, a protease para o farelo de soja não seria mais eficiente? Não, muitas vezes algumas carbohidrolases são muito eficientes para o farelo de soja. Tá? Que a ave, diferentemente do suíno, ela perde muito no aproveitamento por conta do tempo de digestão.
né? Quando eu falo no frango, eu falo no máximo em 5 horas entre a entrada e a saída do alimento, ou seja, a entrada e chegada lá na cloaca para defecar. Enquanto um suíno tem às vezes 10, 12, 14 horas, ou seja, a enzima tem um tempo maior para poder exercer o seu papel catalítico dentro do animal e consequentemente, ser mais eficiente. Então, é um processo, digamos, mais, às vezes parece simples, né? Fornecer energia, ou fornecer aminoácido, fornecer cálcio, ou fósforo, no caso da fitase, mas eu tenho que entender também esse tempo de digestão e a idade da ave como um fator não complicador, mas um fator de compreensão melhor do uso desse ingrediente. Agora, não tem dúvida, a enzima hoje, eu vejo, o fitase eu já falei isso, mas eu não vejo mais um futuro sem a utilização dessas enzimas. E ao mesmo tempo que a genética do frango da poedeira está avançando, a genética das plantas está avançando e os estudos laboratoriais com os micro-organismos que vão sintetizar ou vão produzir essas enzimas também têm crescido. A gente falava em eficiência da fitase nos anos 1990 de 30% de extração de fósforo, 40%, 50% com uma enzima extremamente competente. Hoje a gente já vê 80%, 70%, 80% de extração do fósforo fítico. Então, é um caminho que ele vai, não há dúvida, isso, a biotecnologia é a ferramenta principal do desenvolvimento dos aditivos, enzimas, falando de enzimas, nos últimos anos. Eu acho que fica bem claro, né, Henrique, esse recado aí, né, que não é se a enzima funciona ou ela não funciona, é como ela funciona em cada situação, né? E acho que isso aí a gente vai aprender muito nos próximos anos. Eu acho que, né, o nutricionista vai ter à sua disposição um arsenal, conforme você falou, vários tipos de enzimas para usar em vários tipos de cenários de nutrição, inclusive de níveis nutricionais, inclusive de determinada quantidade de determinado matéria-prima que está entrando na ração. Eu acho que é uma coisa que a gente vai evoluir muito, né, nesse sentido de aprender a usar. Eu acho que, embora o fitase, você falou certo, o fitase é um bom exemplo, né? Nós aprendemos a usar e hoje, como você disse, ninguém mais questiona a fitase. Pelo contrário, né? Ela está, inclusive, entregando mais do que a proposta original, que era entregar fósforo. Hoje ela já está entregando muito mais que isso, né? E isso exatamente é a evolução da ciência, conforme você explicou muito bem. Bom, então vamos passar aqui para o nosso terceiro tema, né? Que talvez seja, e eu tenho conversado muito, discutido com vários colegas sobre essa questão, né? Todo mundo já sabe que não é se, é quando esses antibióticos promotores de crescimento ou antibióticos melhoradores de desempenho, né? Não é quando, não é se eles vão sair, é quando o Ministério vai baixar uma portaria. A gente só tem a dúvida se o Ministério vai deixar a gente usar mais 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, mas certamente, né, vamos dizer, essa ferramenta ela não vai estar mais disponível em um futuro bem próximo, né? E claro, todos os nutricionistas já estão pensando no plano B, né? O que eu vou usar quando eu não puder usar? Aliás, isso já é uma realidade para produtos exportados, vários países, né, não permite a utilização dessas moléculas. Mas como é que você enxerga, Henrique, justamente a questão desse uso, né, ou do banimento desse uso desses antibióticos? O que você acha que vai entrar no lugar? Como é que a gente vai lidar sem esses produtos nas rações? Bom, primeiramente, não há como discutir a eficiência produtiva desses melhoradores de desempenho, né, esses compostos antibióticos. Então, eles são responsáveis aí, grande parte responsáveis pelo grande desenvolvimento, pela eficiência produtiva da apicultura, da suinocultura no país. Não discuto isso jamais. Elas têm, os números falam por si só. Quer dizer, nós chegamos a esses índices de eficiência produtiva e os antibióticos melhoradores de desempenho têm um papel fundamental nisso. Mas, por serem muito eficientes, né, dentro do seu papel de ajuste, vamos dizer assim, da população microbiana intestinal, eles acabaram muitas vezes encobrindo algumas falhas mesmo, né? E às vezes a gente não consegue ser tão eficiente no processo todo. Envolve manejo, envolve o próprio controle sanitário e também questão de ambiente. Então, hoje, você retirar um antibiótico melhorador de desempenho de uma ração
você vai realmente ter alternativas muito competentes, muito eficientes, mas elas não podem não ser tão eficientes ou tão efetivas se eu não combinar, por exemplo, com características de melhoria da biosseguridade ambiental, que é onde os micro-organismos realmente podem se perpetuar ou se multiplicar dentro de um determinado ambiente, uma determinada situação. O animal não é só alimento, né? O animal alimenta, é ambiente, é genética, e tudo isso está envolvido com ele. Às vezes, as minhas alternativas, como probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, que podem ser utilizados sozinhos ou combinados, a combinação deles tem sido até muito eficiente no sentido, isso significa muitas vezes um aumento de custo. Infelizmente, a gente acaba observando isso de uma forma bastante prática. Mas também não há como negar. Então, hoje você tem excelentes resultados, inclusive práticos, né? Não só de pesquisa, mas resultados práticos de nutricionistas que não usam mais antibióticos melhoradores de desempenho, né? Por muito tempo, esses sistemas de produção para exportação, por exemplo, não têm esses componentes na ração. Então, acabam entregando boas respostas produtivas. Do mesmo jeito como as enzimas vão evoluir, esses compostos também vão evoluir. Também nós vamos achar caminhos. Pergunto para você, né, vou te devolver a pergunta que você fazendo. Quanto tempo a gente não falava, a gente não colocava como mistério qual que são os micro-organismos presentes no intestino grosso de uma ave, no próprio intestino delgado? Então, a gente colocava isso como vou medir isso? Hoje isso é quase rotina nas pesquisas, né? Então, as pessoas estão enxergando os estudos com microbioma ou microbiota, os diferentes termos podem ser empregados de diferentes formas. O uso, por exemplo, da metagenômica, o uso da metabolômica, hoje vai passar a ser uma ferramenta super importante para o nutricionista entender a eficiência desse composto quando se está utilizando numa ação. Então, a ciência está evoluindo e a gente vai ter que acompanhar essa evolução de forma bastante eficiente. Eu concordo plenamente, Henrique. Eu acho esse recado que você dá é corretíssimo, né? O antibiótico, sem dúvida, tem o seu espaço de utilização e ele é tão mais eficiente quanto pior são as minhas condições de manejo, ambiência, nutrição, etc. Né? Então, para dar um exemplo prático, em experimentos nossos aqui, né, Henrique, da universidade, às vezes eu tenho um controle positivo que eu uso um antibiótico, né, e um outro tratamento, um controle negativo, onde eu não uso antibiótico, e a diferença entre o resultado não existe exatamente porque temos boas condições de manejo, de alimentação, de ambiência, etc. Então, mas eu concordo, eu acho que você está certo. Nós vamos também aprender quando que vai entrar um probiótico, um prebiótico, quando eu vou usar os dois, quando eu vou usar o ácido orgânico, e aí pensando exatamente nesse conhecimento dessa microbiota que hoje a gente conhece muito pouco, a verdade é essa, né? E a partir dos trabalhos aí que a gente tem, né, acompanhado o mundo afora, e a cada dia que passa a gente começa a entender melhor como funciona essa microbiota e tirar proveito exatamente dessa simbiose entre o hospedeiro, né, e o parasita, né, a microbiota, para a gente, né, fornecer mais para as aves. Bom, caminhando aqui para o fim, Henrique, o nosso podcast ele tem uma tradição lá, desde do nosso podcast de suíno lá, nós terminamos as nossas entrevistas com 3 perguntas, né, que são aqui clássicas do podcast, né? Eu vou te fazendo as perguntas, são perguntas bem, né, pessoais, e assim, a gente vai discutindo sobre isso, né? A primeira é a seguinte: qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Eu, como tenho essa pergunta aqui, eu já vejo que ela é complexa, né, que a gente é da área, de botar um livro para avicultura ou para nutrição de aves, no seu caso, né? Mas, assim, de qualquer jeito, como é, assim, o que você recomenda aí, em termos gerais? Eu sei que botar um livro, toda a tecnologia que você acabou de falar aqui, né, de 3 assuntos super palpitantes, super relevantes e super atuais, botar um livro para responder essas 3 perguntas hoje é quase impossível, mas você tem algum livro aí que te marcou, enfim, na nutrição de aves ou na avicultura, que você pudesse aí sugerir aos nossos participantes aí do nosso podcast? Eu vou fazer a primeira pergunta, a primeira resposta bem enigmática.
Tá? O livro que mais me marca vai ser o próximo, tá? O próximo a ser lançado, porque realmente eu estou curioso para saber quem vai fazer o lançamento do próximo livro, né? E claro, em avicultura hoje a gente quase não se baseia em livros, se baseia em artigos científicos, se baseia em grandes palestras, em opiniões, né? Então esses podcasts hoje passam vamos assim, tornar muito próximo o pesquisador, o indivíduo, o formador de opinião, deixa eu chamar dessa forma, acho melhor, né? Tirar dos professores e pesquisadores essa hegemonia, muitos formadores de opinião estão aí no mercado, né? Mas a gente sempre, né, desde que eu entrei na universidade, eu não quero que as pessoas se decepcionem, mas a gente sempre esperava o livro do professor Lício, né? Então, sempre esperava qual era o livro que o professor Lício ia lançar para a gente poder... Aí depois ele parou de lançar, né? Nós ficamos órfãos. Mas ele está por aí ainda fazendo consultorias, né? Então, vamos esperar o próximo livro do Lisson. A outra pergunta, Henrique, aí já é fora da avicultura ou da nutrição de aves, qual o seu livro favorito, ou não exatamente um favorito, um livro que vem à sua cabeça, aí, um livro que foi importante na sua trajetória, independente de ser técnico ou não, um livro que, enfim, que você guarda aí uma relação de proximidade, afetividade, ou qualquer, enfim, um livro que te marcou. Se eu fosse concurso de Miss, eu ia falar O Pequeno Príncipe, né? Mas não é o caso. Mas eu vejo que também é muito difícil. Eu leio bastante, eu gosto de muitas coisas, eu gosto muito de livros de poesia, tá? Mas eu vou falar de uma pessoa que me marcou muito durante o final da minha graduação, tá? Qualquer livro da Cora Coralina, tá? Porque eu acho assim de uma simplicidade tão fascinante, né? O poema do milho para mim é algo que, quando ela fala que da pobreza vegetal vem a riqueza do grão, para mim acho que não existe melhor definição do milho do que essa. E legal, né, Henrique? Você nem sabia que você vinha para Goiás, né? Que é a terra de Cora, né? Então você já tinha essa paixão antiga e veio para Goiás, né? Então fortaleceu o laço com Cora, que é realmente uma poetisa brilhante, né? Eu li todos os livros dela de 1983, 1985. E como eu fui um dos responsáveis por montar o convite de formatura, que era um papel grossinho, que a gente fazia um livrinho com as fotos de todo mundo, eu coloquei vários trechos de poemas, trechos de livros da Cora Coralina, já que eu fui responsável por essa parte, digamos assim, de literatura do nosso convite de formatura. E para terminar aqui, Henrique, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? Como você enxerga que uma pessoa precisa ter, né, para alcançar o sucesso? O que você acha que diferencia? E é bom, você acha que é uma pessoa muito boa para falar sobre isso, porque você, né, como professor, participa da formação desses alunos, né, e você vê que tem uns que alcançam muito sucesso e outros nem tanto. Como é que você enxerga? Que dica que você dá para essa moçada aí que está em início de carreira? O que ele tem que, vamos dizer, ter para ser um cara diferenciado e alcançar o sucesso? Eu não vejo uma fórmula pronta, né? Não dá para dizer que a pessoa precisa ser obstinada, precisa ter determinada, mas assim, uma das características que mais me chama atenção é quando a pessoa tem a humildade, tá? A humildade de reconhecer que sempre vai ter uma pessoa melhor que você, né? Você sempre vai aprender. Às vezes você vai aprender com um grande mestre, um grande pesquisador, uma cabeça extremamente privilegiada, como você vai aprender com aquele indivíduo que está no dia a dia lá na roça, trabalhando com o animal todo dia, observando os detalhes, observando as minúcias, observando coisas que você não vê, tá? Então, vou usar uma frase aí de uma música do Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, isso acho que a gente precisa dosar um pouquinho. Mas eu diria para mim, a palavra humildade, ela é chave, tá? Você precisa ter ambição, você precisa ter persistência, resiliência, não desistir frente aos desafios que vão aparecer na sua vida. Desafios, às vezes, vão parecer muros intransponíveis, né? Vão parecer barreiras
que vão te cegar, te ensurdecer, te emudecer naquele determinado momento, mas acho que a humildade de dizer assim, poxa, eu preciso parar e aprender um pouquinho mais. Então, nesse parar e aprender um pouquinho mais, de reconhecer as suas limitações como ser humano, né, que a gente é ser humano, como sempre, a gente vai crescer sempre. Eu acho que, e nunca desistir, né? Professor José Henrique Stringini, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito legal esse papo, muitos recados interessantes, muitas informações relevantes. Então, o podcast O Aviário agradece. Pedimos aí para os nossos participantes se inscrever no nosso canal. E eu vou passar a palavra para você para as palavras finais serem suas, né? Muito obrigado mesmo, né? E vou deixar você encerrar aí o nosso podcast aí, nesse episódio do nosso podcast. As palavras finais são suas. Não, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando contigo. Nós nos encontramos todos os dias, mas né, numa condição dessa realmente é bastante interessante. Mas eu queria agora, para as pessoas que estão, não só os estudantes, os de graduação, de pós-graduação, e principalmente aos empresários, aos técnicos, que nós continuemos com essa parceria campo-universidade. Eu acho que nós da universidade só somos algumas coisas quando nós temos esse retorno do que está acontecendo. Cada vez mais a pesquisa vai ser importante, cada vez mais o conhecimento vai ser vital na vida de todos nós. Eu acho que o nosso papel como professor, como pesquisador, como investigador, vai ser cada vez mais relevante para isso tudo. Então, humildemente, eu ainda acho que nós vamos aprender muito com essa meninada que está chegando aí, tá? Os nossos nutricionistas. Eu sou um fã de muitos colegas nossos que estão no campo, né? Acho que o trabalho coletivo é bastante importante. Acho que nós, na UFG, temos um bom exemplo, já que nós somos uma equipe de trabalho, há pelo menos 30 anos nós temos pessoas trabalhando junto, alguns se incorporaram nesse caminho. Então, vamos pensar que nós juntos somos pessoas que conseguimos ter sucesso, tá? E o sucesso não é de um só, é de todos nós. Tá? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e, futuramente, né, se puder contar ou colaborar, eu me coloco à disposição. Tá? Obrigado, um abraço. Obrigado, professor Henrique.